meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos falando aqui de Lajinha, Minas Gerais. Estamos no Centro de Cultura Bíblica Berechite. Esse é o nosso símbolo, nossa logomarca, né? É o candelabro de 7 braços, né? A menorá, com as chamas que no hebraico quer dizer Jerusalém. Esse Centro de Cultura tem 3 instituições. O Seminário Tabernáculo, que é um convênio com a denominação chamada Ministério Tabernáculo, qual eu sou membro desde 1987, e nós temos também, então, variados cursos. Temos o curso básico, com o Seminário Teológico Tabernáculo, aqui presencial em Lajinha. No momento está em pandemia, não temos aulas, só online. Mas também tem o curso à distância, que é o Seminário Teológico Berechite, à distância. E a Faculdade Teológica Berechite também tem o curso de bacharelado livre. E o Seminário Berechite também tem um curso de intermediário. Depois do básico tem o intermediário, depois do intermediário tem o bacharelado. E se fizer tudo isso aí, pode depois fazer o vestibular online e cursar o curso de teologia nível superior. Os nossos professores aqui da Faculdade Teológica Berechite, todos têm curso superior de teologia, tudo reconhecido pelo MEC. Nós estamos trabalhando o curso intermediário básico. Eu sou pastor e professor Ilmar Saco III, falando aqui de Lajinha. Desde 1992 nós criamos essa instituição. Estamos aprendendo e ensinando também por aqui. Eu sou professor de Geografia e de Sociologia do Colégio Mineiro, aqui em Minas, funcionário do Estado de Minas Gerais. Mas também ministramos aulas de ensino religioso, filosofia, de história e outras mais. A aula que nós estamos trabalhando aqui é Religiões Comparada número 1. Os livros do curso básico são 6 livros de 6 matérias cada um. Nós estamos tratando aqui do primeiro livro, estamos fechando o primeiro livro. Essa matéria, chamada Religiões Comparadas número 1, ela trata do primeiro bloco. E o assunto aqui é Adventista do Sétimo Dia e Tabernáculo da Fé. Acabamos as aulas de Adventista do Sétimo Dia, né? Foram 14 aulas do Adventista do Sétimo Dia. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Tabernáculo da Fé. Como é que apareceu essa denominação, essa seita, essa religião? E quem é o fundador dela e quais são as premissas dela, né? Então, primeira coisa, o fundador chama William Marion Branham. Ele nasceu lá em Kentucky, nos Estados Unidos, em 1909. Filho de família pobre, morava numa cabana de pau a pique, teve algumas visões quando era menino, sobre o futuro, e como o seu lar não era cristão, não compreendia o sentido das visões. Quando estava com 18 anos, foi trabalhar num rancho soube da morte de seu irmão. Com esse sofrimento e preocupado com o sentido das suas visões, ficou nervoso e deprimido. Sofreu nessa época de apendicite, teve que ser operado, e durante a operação, sentindo que ia morrer pela fraqueza do coração, teve uma visão e fez uma promessa a Deus, servi-lo durante a vida toda se fosse salvo. Teve a experiência com a luz numa cabana, quando ali orava, e aí considerou convertido. Quando ainda jovem, uniu-se a um grupo de missionários batistas, sendo logo ordenado pastor. Quando pregava na sua tenda se enchia, com até 3.000 pessoas, né? Muitos se convertiam. Além de pregar sobre as suas visões, pregava também sobre as 7 dispensações da igreja. Sempre também uma coisa relacionada com eventos futuros, que atravessava a última dispensação, da qual ele era próprio profeta. Inclusive, ele se considerava o profeta da última igreja, a Laodiceia. Assim como João Batista foi o profeta da vinda de Cristo, né? Ele viveu a sua vida toda como pastor ou simples obreiro. Além da sua responsabilidade de pregar, tinha suas ocupações seculares. E certa vez, enquanto cumpria uma missão como fiscal da caça do governo estadual de Indiana, em 1946, teve uma experiência com um forte vento de uma árvore. Resolveu então deixar o convívio familiar com a esposa e o filhinho por algum tempo para descobrir o mistério que envolvia essa sua pessoa através da leitura da Bíblia e da oração. Os meios são bons, o resultado é que não é, né? Recebeu então a mensagem de um anjo que seria um enviado de Deus com o dom de curar, com a evidência através de 2 sinais, conhecer a enfermidade física e a enfermidade espiritual. A partir dessa data, então, de 1946, faz diversas campanhas evangelísticas e de cura nos Estados Unidos e em diversas partes do mundo. Ele publicou um livro chamado Profeta do Século XX. Conta a história da seita e a história das visões que Brahma
teve e as curas que realizou. Ele morreu em 65, quando eu tinha 5 anos de idade, né? Mas a seita continuou dando ênfase à pessoa do fundador e à sua profecia sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, que deveria acontecer em 77, segundo Branham. O mesmo erro do Adventista, né? Marcando data de vinda de Cristo. Os seguidores de William Branham lhe atribuem o ministério profético com o dom do discernimento. Para ele é um profeta igual foi Enoque, Noé, Moisés, Elias, Jeremias, né? Ele seria o último profeta enviado por Deus. Desculpe, embora não fosse recebido pela maioria do mundo religioso, ele era a semente predestinada, né? Somente eles a queriam receber. Para os adeptos do Tabernáculo da Fé, os acontecimentos sobrenaturais do ministério do irmão Branham confirmaram que ele foi ordenado mensageiro da 7ª igreja, Laodiceia, né? O irmão Branham dizia repetidas vezes que nos 2 dias consecutivos ao dia do seu nascimento, uma luz sobrenatural apareceu no seu quarto às 5 horas da manhã. Era bem que ele tinha 2 dias de nascimento, já sabia disso, hein? Vista por sua mãe de 15 anos, seu pai de 18 e alguns visitantes. A primeira experiência sobrenatural se deu quando tinha apenas 3 anos de idade, época em que uma voz lhe disse que passaria a maior parte de sua vida em Nova Albânia. Com 7 anos, ouviu a mesma voz dizendo: não beba, não fume, não desonre o seu corpo, pois há uma obra para fazer quando for maior. Em 1933, com 22 anos, depois do serviço de evangelização, quando batizava algumas centenas de pessoas no Rio Ohio, uma luz rompeu as nuvens baixas e pairou sobre ele. Uma voz lhe dizia: como João Batista foi enviado antes da primeira vinda, assim você é enviado antes da segunda vinda. Muitas das 4.000 pessoas que assistiam ao culto do batismo desmaiaram quando apareceu o fenômeno. Nesse mesmo mês, ele teve uma visão que ele antecipou 7 eventos importantes. Mussolini invadiria a Europa em 1933, que teve essa visão. A Guerra Mundial viria, fascismo, nazismo e comunismo, tremendo avanço científico, queda moral do mundo, subjugação da nação americana pela Igreja Católica e ruína sobre a América. Tudo isso ele teve no ano de 1933, quando ele tinha 22 anos de idade. Durante uma reunião na cidade de Houston, em 1950, quando já tinha 41 anos, foi tirada na fotografia do irmão Branham, que depois de revelada, mostrou uma luz sobre a sua cabeça. Para os seguidores de Branham, isso foi um sinal evidente da aprovação de Deus sobre o seu profeta. Em 62, com 53 anos, ele teve mais uma de suas visões, relacionada com a abertura do 7º selo do Apocalipse. Uma poderosa nuvem na constelação dos 7 anjos em forma de pirâmide apareceu no céu azul, lá nas montanhas do Arizona, um pouco antes do pôr do sol. Ele viu claramente os 7 anjos que ele descreveu. A nuvem desceu sobre a montanha onde Branham se encontrava e uma voz lhe disse: volte para o leste, para Jeffersonville, porque chegou o tempo de abrir os 7 selos. Essa nuvem permaneceu sobre ele durante vários dias. Depois ele voltou para aquela cidade e pregou sobre os 7 selos. Os adeptos da seita Tabernáculo da Fé, escritos de Branham, consideram inspirados com a palavra de Deus. Eles acham que o livro que ele escreveu é igual o livro que escreveu, por exemplo, Tiago, escreveu Júlio, escreveu João. O seguidor do Tabernáculo da Fé utiliza-se de 2 métodos para convencer as pessoas da veracidade da seita. Dizem que as suas revelações têm base bíblica e usam muitos milagres. Então essa é a biografia do fundador da igreja ou da denominação chamada Tabernáculo da Fé, o chamado irmão William Marion Branham, que nasceu em 1909, lá na cidade de Becksville, em Kentucky, e veio a falecer depois de 1965. A paz, um abraço, tchau, tchau.